Olá, eu sou o Lucas, eu faço o grupo junto com a Elizabeth e com o Pedro. A gente vai estar apresentando o trabalho de meio ambiente no CAP, do professor Erivelto. Vamos falar um pouco sobre os impactos ambientais, mais especificamente, impactos ambientais na construção civil. Aqui está uma imagem do Parque Los Andes, em Goiânia, com resíduos e etc. E o que são resíduos? Estima-se que 40% dos resíduos gerados são da construção civil, vêm da construção civil, e além disso, 2/3 da madeira natural extraída são para a construção civil. Cerca de 20% a 50% do consumo de recursos naturais totais vão também para a construção civil. Então, é uma área que pesa bastante nessa questão de tanto utilização de resíduos como utilização de recursos e produção de resíduos do planeta em geral. Os resíduos são classificados entre classe A, B, C e D, que a gente vai falar um pouquinho sobre a classe A. Os resíduos são os reutilizáveis ou recicláveis, como de construção, de demolição, reforma, reparos de pavimentação, outras obras de infraestruturas, inclusive solos provenientes de terraplanagem. A classe B são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como os plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso. Os resíduos de classe C são os resíduos para os quais não foram desenvolvidos ainda tecnologias ou aplicações economicamente viáveis. Não necessariamente não tenha desenvolvido tecnologia, mas sim economicamente viável. Pode ser que não valha tanto a pena a reciclagem ou recuperação, como por exemplo a lã de vidro. Na classe D, são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos, vernizes e outros, ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. São vários os aspectos de construção civil, que a gente vai citar 3 deles, e quais são os impactos que cada um faz ao meio ambiente. Primeiro, os resíduos sólidos, que é uma imagem de alguns resíduos da construção civil. Os resíduos sólidos da construção resumem-se a restos de materiais cerâmicos, argamassa e seus componentes. Esses itens representam, em média, 90% de todos os resíduos gerados em obra. Impacto provocado a gente pode citar a ocupação de aterro, poluição, contaminação do solo e um aterro irregular, entre outros. São de classe A. Os resíduos líquidos, aqui uma imagem de provavelmente uma empresa ou algo assim despachando um resíduo líquido num rio ou um córrego. E os resíduos líquidos são, como exemplo, tintas, óleos, solventes e substâncias preservativas para madeira, como o creosoto, que sempre vão possuir substâncias nocivas. O impacto que a gente pode citar: contaminação do solo, água, contaminação do ar. Outro exemplo são os ruídos externos. Aqui na imagem uma britadeira que no trabalho está produzindo muitos ruídos, um barulho muito alto que incomoda muito. Não só incomoda, como em alguns casos podem até machucar. E assim, a gente pode citar os impactos sonoros, que podem ser nitidamente percebidos durante as obras, mas não se resumem a elas. Construção de uma casa de shows, estádio de futebol, terminal de ônibus, shopping, não só obras grandes assim, mas como uma reforma numa casa, num apartamento, são exemplos de edificações que podem causar ruídos durante seu funcionamento e levar a perturbações nas vizinhanças diariamente. É por isso que observar o plano diretor de uma cidade é tão importante, visando entender as limitações de cada tipo de construção e seus impactos ambientais locais. Construção civil sustentável. Pensando nessa situação, por que não utilizar uma construção civil
saudável, porque seria uma maneira racional de boas práticas para garantir a preservação do nosso ambiente quanto ao impacto causado por resíduos de construções. Diante disso, a gente pode substituir os materiais de construção civil por materiais de baixo impacto, como a massa Dundum, que reduz até 95% o uso da argamassa no assentamento. 3 kg do produto equivalem a 60 kg de argamassa convencional. Dispensa o uso de cimento, cal, areia ou água. Separação adequada de resíduos. Aqui um exemplo na imagem. É algo que ajuda muito, ainda mais na questão da reciclagem, reaproveitar e etc. As telhas. Utilização de materiais recicláveis no geral, como por exemplo as telhas recicláveis, que é uma telha ecológica produzida através de alumínio e plástico reciclado. Tem como matéria-prima caixa de leite longa-vida, conhecidas também como Tetra Pak. Aqui temos também o tijolo de garrafa PET, que é outro exemplo de construção sustentável. Conclusão: construções sustentáveis são fundamentais para a sociedade e os impactos ambientais gerados pela construção civil são inevitáveis para a continuidade do desenvolvimento das cidades. Mas podemos sim usar materiais que não agridem ao meio ambiente, diminuindo o desperdício e reaproveitando os materiais, gerando economia, bem-estar e saúde. Aqui, onde a gente pegou cada material de pesquisa e assim encerramos nosso trabalho.